Olá a todos, bem-vindos a mais uma cápsula de Direito Imobiliário. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da BRJ. Hoje nós estamos com o doutor Ricardo Mafra, que graciosamente atendeu o nosso convite para falar de um tema bastante que parece inicialmente complexo, mas que na verdade é uma solução super interessante para o mercado imobiliário. Ricardo, se apresenta para a gente, por favor. Bom, gente, meu nome é Ricardo Mafra, eu sou advogado societário, com atuação também em mercado de capitais, direito empresarial, de forma geral. Além da minha atuação profissional, também tenho atuação acadêmica, como mestrado, e atualmente estou cursando doutorado na UERJ, e tenho mestrado também na Faculdade de Direito da UCLA, lá nos Estados Unidos, e vai ser um prazer aqui falar com vocês hoje sobre um tema que está super em voga, super atual. Legal. Bom, gente, a gente escolheu esse tema aqui exatamente porque o nosso mercado, ele, antes da pandemia, já passava por uma mudança muito significativa e pós-pandemia vai passar ainda mais, que é a ideia do estoque de créditos imobiliários que nós passamos a ter, em função, seja do inadimplemento de operações ou até do alto volume de operações que se realizaram e que agora vão ter um pouco de dificuldade de concretização. Esse alto volume de créditos cria normalmente para aquelas que operam esses créditos uma dificuldade de escoamento desse bem, dessa mercadoria. E exatamente a solução que existe para isso é a emissão do que a gente denomina de certificado de recebível imobiliário. Então, como o nosso especialista aqui é o Ricardo, eu gosto do tema, trabalho com o tema, mas o nosso especialista é o Ricardo. Ricardo, o que são os recebíveis, os certificados de recebíveis imobiliários? Bom, os certificados de recebíveis imobiliários, eles são um título de crédito que representam, portanto, uma promessa de pagar, né? O emissor do título, ele promete ao adquirente do título de pagar determinada quantia em determinado prazo, né? Geralmente é um pagamento parcelado, né? Em parcelas ao longo do tempo. Mas o que é bastante importante no CRI, que você já começou a abordar, é a forma como ele é utilizado no mercado imobiliário para financiar atividade imobiliária, né? Financiar, fornecer crédito para os agentes que atuam nesse mercado. E aí acho que é importante a gente dar um passo atrás para ter uma visão um pouco mais ampla do mercado. A gente sabe que o mercado imobiliário ele é um mercado de capital intensivo, né? Você precisa de muito dinheiro para colocar os empreendimentos de pé. Ele é também um motor da economia aqui no Brasil, em qualquer lugar, então é um setor que gera muito emprego. Quando a gente tem crise econômica, esse é o primeiro setor que o governo, que os governos em geral, né, olham. Nessa pandemia também, infelizmente, é um mercado que mais vai ser afetado, né? Todos os setores da economia vão ser afetados, mas o setor imobiliário principalmente vai ser um dos mais afetados, e é um setor que é constituído em crédito. Então, você tem crédito para o adquirente do imóvel, e você também, o construtor, né, a incorporadora, o agente que atua nesse mercado, também precisa de crédito para colocar os empreendimentos de pé. E a gente sabe que no Brasil o crédito sempre foi um problema. Em qualquer setor da economia, você tem duas formas, tem duas fontes de crédito. Uma é o setor bancário e a outra é o mercado de capitais. O setor bancário no Brasil é um pouco complicado. A gente sabe que os juros são altos, o crédito é escasso. Aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que é uma participação do setor público muito forte no crédito. Então, o BNDES em muitos setores tem uma atuação bastante presente. No mercado imobiliário, você também tem um crédito substancial no setor bancário, mas só o setor bancário por si só não é suficiente. Essa fonte de crédito sozinha não supriria as necessidades que o setor imobiliário tem. Então, a gente precisa usar o mercado de capitais também. E aí, nesse contexto, nesse cenário que o CRI entra, e entra com bastante peso. No mercado de valores imobiliários, você consegue ter uma flexibilidade um pouco maior na estruturação do financiamento.
Porque no banco, no setor bancário, você vai lá, bate na porta do banco, você tem que lidar com o banco, e o banco é que vai dizer, olha, minha taxa de juros é tal, para você que tem um risco maior, a taxa de juros é um pouco maior, se você tem uma situação financeira melhor, eu vou te cobrar um pouco menos, as condições são essas, eu não tenho muito como mudar. A negociabilidade é meio ilusória, né, quando você lida com o banco, né? O banco ele te dá ali 4 opções e você adere às opções, não tem muita conversa Exatamente. em relação a isso. Ainda mais aqui no Brasil, assim, se a gente tivesse um setor bancário um pouco mais pulverizado no Brasil, esse cenário seria um pouco melhor, porque você teria como negociar, né? Esse banco aqui está ruim, eu vou negociar com outro. Mas a gente sabe que no Brasil o setor bancário ele é muito concentrado. Não tem muito para onde fugir, as condições são geralmente as mesmas. Então, a não ser que você seja um player muito grande, assim, pô, eu sou uma companhia aberta, bilionária e tudo mais, você não tem muito espaço para negociar crédito com bancos, né? Perfeito. No mercado de capitais é um pouco diferente porque essa negociação, entre aspas, ela é um pouco mais pulverizada. Você não está lidando necessariamente com um banco ou com um grupo de bancos, você está lidando com milhares de investidores que estão pulverizados no mercado. Então você consegue ter mais flexibilidade nos termos do seu financiamento. Quanto que você vai conseguir captar, qual é o prazo que você vai ter para pagar, qual é a taxa de juros que você vai oferecer, você tem um pouco mais de espaço ali para negociar. Legal. Então, o CRI, assim, ele é um instrumento pelo qual você consegue, entre aspas, assim, vou usar uma linguagem um pouco informal aqui, empacotar um crédito. Então, você pega um crédito imobiliário, coloca ele dentro de um pacote, dentro de um título, e oferece esse título ao mercado. Perfeito. Então, é uma forma que os empresários têm de antecipar um crédito. Você tem um crédito imobiliário lá, porque você vendeu uma unidade imobiliária para uma pessoa física que vai pagar durante 30 anos, você projeta quanto que esse crédito vai render ao longo do tempo, você traz ele valor presente, né, todo ele, uma parte dele, coloca uma taxa de desconto ali que vai variar conforme as condições de mercado, e oferece para o mercado de capitais. Fala só, eu tenho um crédito aqui em 30 anos que vai dar X reais. Eu te vendo por X mais Y, você quer? E aí o mercado decide. Então, esse que é o barato do CRI. Você consegue, os empresários conseguem ter um financiamento que eles precisam Perfeito. de uma forma muito mais flexível do que teria disponível para eles se a negociação fosse só com o setor bancário. Legal. Eu acho muito interessante isso que você colocou, e eu acrescentaria um ponto, que é, até em função de normativas da CVM de 2019, salvo engano, houve uma flexibilização daqueles que podem emitir o CRI. Uhum. Então, ampliando a gama de empresários que possam fazer, isso está muito em harmonia, isso está muito equalizado com a lógica de que o crédito imobiliário ele está cada vez mais, vamos dizer assim, mais comum. O que isso quer dizer? Diversas operações podem ser credoras de Uhum. créditos lastreados em garantia real. Então, Uhum. isso não significa dizer que somente pode ser credor com garantia real uma operação bilionária, como você colocou, uma companhia aberta. Eu posso ter ali uma limitada, uma incorporadora de médio porte, que tem um volume de créditos imobiliários e que queira promover essa ação, e isso é possível. Claro, existe todo um procedimento, né? A gente vai falar sobre ele um pouco mais, um resumo dele um pouco mais à frente, mas Uhum. isso torna esse mercado muito acessível. E aí aquela velha ideia de demanda, né? A partir do momento em que a gente começar a usar esses outros mecanismos de aquisição de crédito, os próprios bancos vão ter que se reinventar, reestruturar essas Exato. operações. Isso ajuda a oxigenar muito o mercado. Mas assim, já caminhando então para a segunda pergunta que a gente combinou aqui, quais são os créditos, ou melhor, o que é considerado crédito imobiliário para fins de CRI? É qualquer crédito? Esse crédito tem que ter alguma característica especial? Como que é isso? Então, essa é uma boa pergunta, porque esse é um ponto sensível, geralmente um ponto sensível, quando você tem emissão de CRI, que já gerou, um ponto que já gerou várias discussões na CVM. Então, só para a gente primeiro abrir um pouco o panorama da discussão. O CRI, ele é um título que foi criado pela legislação com um fim específico, de fomentar o mercado imobiliário, fornecer crédito para o mercado imobiliário. Outros setores têm outros tipos de título. Então, no agronegócio, você tem o CRA, que tem uma lógica muito parecida com o CRI. Então, o CRI,
como a gente falou, ele é um título de crédito, ele representa um crédito imobiliário, e para que ele cumpra a função para a qual ele foi pensado, que é estimular a atividade imobiliária, ele precisa ser lastreado em um crédito que foi proveniente desse mercado, né? Proveniente de uma atividade imobiliária. Se a gente for pensar assim, nos exemplos clássicos, bem ortodoxos de crédito imobiliário, a gente pode citar 2 exemplos. Compra e venda de unidades, seja unidades prontas ou no contexto de uma incorporação, né? Quando você vende um imóvel para o público, isso gera um crédito imobiliário. E o outro exemplo também são os créditos provenientes de um contrato de locação. Você tem um contrato de locação lá de determinado prazo, você tem um crédito imobiliário diferido ao longo do tempo que você pode usar para lastrear um CRI. Então, esses são os 2 exemplos clássicos, assim, que claramente são créditos imobiliários. Só que você pode ter também algumas situações um pouco mais intermediárias ali, que começa a entrar numa zona cinzenta, né? Geralmente é isso que gera discussão lá na CVM. Então, já teve discussão, por exemplo, se despesas, se reembolso de despesas em atividades imobiliárias poderia lastrear a emissão de CRI. Faz muito sentido para a discussão de shopping center, né? Em shopping center a gente trabalha muito com aquela ideia do condomínio pro indiviso, e aí a recepção de despesas se consideraria ou não crédito imobiliário, é verdade. Exatamente, multa também contratual, né? Pô, tem um contrato de compra e venda aqui, o adquirente não pagou, tem uma multa. Será que essa multa também não seria um crédito imobiliário? Então você tem umas discussões que entram um pouco mais na zona cinzenta. E é claro, assim, como o CRI é um instrumento bom, ainda mais num cenário de escassez de crédito no setor bancário como a gente tem no Brasil, os empresários tentam a cada vez mais expandir, né, o conceito de crédito imobiliário para poder utilizar o CRI de forma mais intensiva. E você tem aquele cabo de guerra ali, né, entre o mercado de um lado querendo expandir o conceito de crédito imobiliário e a CVM do outro lado querendo restringir um pouco, segurando um pouco, falando, olha, calma, não é tanto assim porque isso aqui tem um fim específico. Então você tem esse tipo de discussão. E assim, é óbvio que a CVM ela tem lá o escopo dela, né, de proteção do mercado, proteção do investidor. Então eles têm muito medo, assim, pelo menos minha visão, que eles têm um medo de deixar que não deixar que esses títulos, não só o CRI, como também outros como o CRA, fujam muito do controle e acabem gerando uma bolha, né? A gente só claro. tem uma perspectiva histórica e não tão histórica assim, porque é recente, mas a crise de 2008, ela foi lá nos Estados Unidos, ela foi proveniente, foi gerada por um título que era muito parecido com o CRI, um título lastreado em crédito imobiliário. Óbvio que a gente não está nem perto de ter um cenário aqui no Brasil parecido com o que tinha lá nos Estados Unidos em 2008, mas essa, no final da linha, essa é a principal preocupação do regulador, né? Não vamos deixar expandir demais o conceito de crédito imobiliário de forma a permitir que coisas que não sejam crédito imobiliário entrem ali. Enfim, mas essa é a grande discussão. Isso acaba também desembocando em outras discussões parecidas ali que giram no entorno desse tema, que é o que pode lastrear a CRI, né? Porque a CRI ela é lastreada, a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Ela é emitida por uma companhia securitizadora, mas ela é lastreada em um crédito imobiliário que não é a companhia securitizadora que gera, ela vem de uma outra pessoa que atua no mercado imobiliário e que tem que ceder esse crédito para a securitizadora. Perfeito. Então, essa cessão ela pode acontecer de diferentes formas jurídicas. Então, geralmente, assim, você vê no mercado uma CCI sendo emitida e cedida para a companhia de securitizadora para lastrear o CRI. Você tem também, em algumas situações, uma emissão de debêntures. Então, essa forma também de cessão de crédito, ela também pode se relacionar com essa questão de qual é o crédito que está sendo cedido, né? Então, só para a gente ter uma ideia, se você está falando de uma CCI,
é meio óbvio que o crédito imobiliário. Se você está falando de uma debênture, aí você tem que entrar um pouco mais na substância para saber se aquele crédito lá na ponta está sendo utilizado para uma atividade imobiliária ou não. Aí a situação fica um pouco mais complexa. E é interessante dizer que tudo isso vai constar do prospecto daquela CRI, né? Vai estar explicado ali. E aí, é claro, por exemplo, você imaginar em nível de segurança do crédito, um crédito oriundo de uma locação, por exemplo, é muito mais inseguro a princípio do que um crédito oriundo de uma operação de, por exemplo, alienação fiduciária. Então, Sim. essa avaliação cabe ao investidor. Eu até estava comentando com você, né? Eu tive um caso em que a CVM exatamente queria discutir o risco do crédito. Uhum. E a gente, assim, cara, essa discussão não cabe, a princípio, ao regulador. O regulador ele tem que ver se a forma, se a operação está correta. A avaliação de risco é de quem compra, mas isso, claro, tem que constar no prospecto, tem que estar muito bem detalhado, especialmente se essa venda for feita ao investidor não qualificado. Né? Ao qualificado a coisa fica um pouco mais leve, mas ao não qualificado é muito mais difícil. Ricardo, então vamos lá. Quem pode operacionalizar a emissão de CRI e quem pode adquirir CRI? Quem operacionaliza, né? Quem pode fazer a emissão e quem pode comprar? Quem pode atuar nesses papéis? Então, essa é uma pergunta que, a princípio, pode parecer simples, mas ela tem alguns aspectos bem, bem complexos, né? Começando pelo mais fácil. Quem pode emitir o CRI? É a companhia securitizadora. Esse termo, securitização, a gente meio que adaptou dos americanos, né, que tem o conceito de securitization. O que é a securitização? É você pegar um ativo, geralmente é um crédito, e transformar ele em um security, que no Brasil é um valor mobiliário, né? Um título negociável no mercado. Então você pega um título que não é negociado no mercado, empacota ele, como usando o termo que eu usei mais cedo, empacota ele dentro de um título negociável e coloca ele no mercado. Quando você coloca ele no mercado, ele pode ser negociado, dependendo da forma de colocação, né, por investidores pequenos, né, que a gente chamam na prática na prática comercial de investidores varejo, né, aqueles investidores pulverizados, pequenos investidores e tudo mais, ou ele pode ser negociado só ali no âmbito de investidores qualificados, né, e depende da forma de emissão, do risco do título, depende de algumas variáveis. Só que, embora a emissão seja feita pela companhia securitizadora, não é só ela que participa dessa emissão. Então, são vários agentes ali que estão envolvidos nesse processo. Primeiro, você tem, na ponta da linha, o originador do crédito, que é geralmente um agente que atua no setor imobiliário, né, uma incorporadora ou um proprietário de imóveis que são alugados a terceiros. Então, esse é o originador do crédito. Você tem o devedor do crédito, que é a pessoa que compra aquela unidade imobiliária ou que aluga aquele ativo imobiliário. E aí o originador do crédito, como a gente já falou, cede o crédito para a companhia securitizadora. A securitizadora, ela faz esse processo de securitização. Elabora um termo de securitização que vai descrever o crédito que foi cedido a ela e que ela está repassando para o mercado. Esse termo como se fosse a certidão de nascimento, né, da DCRI. E aí a securitizadora, feita essa emissão, ela vai colocar esse título no mercado. Essa colocação de título no mercado, em algumas hipóteses, dependendo do valor da emissão, pode ser feita pela própria securitizadora. Só que, geralmente, você tem, nesse tipo de operação, um intermediador. Em algumas situações é obrigatório, mas, embora em operações menores seja opcional, é muito comum que você veja o distribuidor do valor mobiliário envolvido. Até pelo know-how mesmo, né? Exatamente. De investidores, Exatamente, porque o papel do distribuidor de valores imobiliários vai ser fazer a intermediação entre o emitente do título, que é a securitizadora, e os investidores. Então, além de ter o operacional ali, o aparato operacional para fazer essa distribuição,
o distribuidor ele geralmente também tem, que é mais valioso, uma rede de contatos. O network para saber para quem vender, quem tem interesse, claro. Exatamente, ele já sabe, qualquer título que você coloca na mesa dele, ele já sabe, pô, esse título aqui, quem vai comprar são essas pessoas. Ou Ricardo gosta desse título aqui, já vou falar, Ricardo, tinha algum título aqui maravilhoso, assim, assado. Então. Exatamente, ou esse título aqui é melhor colocar para o mercado inteiro, para o investidor de varejo comprar. Então, o distribuidor ele tem essa sensibilidade e esse know-how. Esse distribuidor pode ser um banco, então, assim, Itaú, BBA, enfim, tem alguns exemplos aí no mercado, ou pode ser um distribuidor especializado mesmo, alguma empresa que atue só nesse setor específico. Nesse mercado, sim. Tem vários aí. Com CRA, a gente normalmente tem distribuidores especializados, né, para emissão de CRA, para distribuição de CRA, né? Exatamente. Quanto mais o mercado cresce, a tendência é que a gente fiquem cada vez mais especializados, porque, primeiro, quem vai comprar CRA não necessariamente é quem vai comprar CRI, às vezes o interesse muda. Então, é natural que, conforme o mercado cresça e se desenvolva, esses agentes fiquem cada vez mais especializados. Então, esse é outro agente que geralmente também, esses são os principais, né? O originador do crédito, a securitizadora e o distribuidor. Mas, além disso, também tem outros agentes que orbitam ali em volta. Então, tem o custodiante do título, tem o agente fiduciário ali que vai cuidar do patrimônio de afetação dentro da securitizadora e vai cuidar ali dos interesses dos investidores. Tem escriturador do título, enfim, tem vários outros agentes ali que participam dessa emissão. E aí, sua segunda pergunta, quem compra? A gente já tocou nisso brevemente. Você tem duas opções. Ou você tem uma emissão que é para o público em geral, que aí qualquer um pode comprar, investidor de varejo, investidor qualificado, investidor institucional, todo mundo pode comprar, ou você pode ter uma distribuição limitada, digamos assim, que seja só para os investidores qualificados, investidores institucionais, investidores profissionais e tudo mais. Qual é a grande diferença? A diferença é a burocracia que você vai ter na emissão e as informações que você vai ter que divulgar ao mercado. Porque toda a regulamentação do mercado de valores imobiliários, isso não só aqui no Brasil, como em qualquer país que tenha uma legislação de mercado desenvolvida, ela é focada na transparência. Então, é aquilo que você já falou. A CVM ela não deveria analisar a substância, dos títulos que são negociados no mercado. Então, se o investimento é ruim ou bom, em tese, a CVM não deveria se miscuir nesse tipo de análise. O que ela tem que analisar é se as informações necessárias estão sendo fornecidas e se os procedimentos formais para a criação e para a colocação daquele título estão sendo cumpridos. Então, se você vai emitir um título para o mercado como um todo, para o seu Zé da esquina e para os fundos de pensão na mesma emissão, você vai ter que direcionar as informações, você vai ter que preparar as informações para todo mundo, seja o investidor pequeno, seja o investidor grande. Então, você vai ter que preparar prospecto, você vai ter que delinear de forma bem clara os riscos daquele investimento, né? Vai ter vão ter os fatores de risco lá no prospecto, você vai ter que contratar uma agência de avaliação, né, que a gente chama de agência de rating, que vai dizer se o crédito é bom, se o crédito é ruim. Então, agências, e um ponto importante, essas classificadoras de risco, né, elas são, inclusive, regulamentadas pela CVM, ela fiscaliza a atuação dessas classificadoras. Exatamente, então, você vai ter esse cuidado maior com as informações, você vai ter que divulgar um volume de informações maior e, obviamente, o procedimento na CVM, como é mais material, é mais formalidade, vai demorar mais, vai ser mais custoso. Agora, se você for emitir um título, colocar no mercado só para investidores profissionais, investidores institucionais, você tem um rito muito mais simplificado. Por quê? Porque o entendimento é que o investidor profissional, que é aquele investidor institucional, o investidor que tem um volume muito grande de investimentos no mercado, ele já tem condições de know-how, claro, ele mesmo e condições de poder de barganha de ele mesmo buscar as informações. Então,
Você chega lá para um investidor institucional enorme e fala, ó, compra o meu CRI, ele vai falar, não, eu quero ver que crédito é esse. Me mostre os documentos, me diz qual é o risco, eu vou avaliar. Então, como o investidor profissional ele tem condições de avaliar o risco de forma independente, digamos assim, né, de forma autônoma, e tem poder de barganha para chegar no emissor e falar, me dá a informação que eu preciso, a CVM ela fica menos preocupada com esse tipo de situação. Então, tem até assim na regulamentação da CVM, né, pela instrução 476, você tem a dispensa do registro. Você só avisa a CVM, fala, olha, eu fiz uma emissão aqui de esforço de distribuição restritos só para investidores profissionais e estou te avisando aqui que a emissão começou agora, acabou agora, o volume de investimento foi tanto, o título foi esse e é isso. Distribuidor, eu aviso quem foi o distribuidor e pronto, vida que segue. Exatamente, que é diferente de quando você oferta para o mercado como um todo, que você tem que previamente obter um registro na CVM, você tem que apresentar uma minuta de prospecto para a CVM, aí a CVM pode fazer comentários da sua minuta de prospecto, pode fazer exigências, faltou esse documento, faltou aquele documento, enfim, são cenários totalmente diferentes, né? Legal, legal. E vem cá, e qual é o papel do advogado, agora chegando finalmente na nossa classe, na nossa função, quais são os papéis assim que você identifica para o advogado em todo esse caminhar que vai desde a ideia, do nascedouro da ideia de emissão até a efetiva comercialização do título? Então, são vários papéis que o advogado pode exercer, né? Primeiro de tudo, como são vários agentes envolvidos, todos esses agentes provavelmente vão ter alguma assessoria jurídica ali, seja de um assessor externo, né, um escritório contratado, seja de um assessor interno, algum advogado lá interno da empresa que já está acostumado com aquele tipo de operação e já faz aquilo. Então, o agente fiduciário provavelmente vai ter um advogado, o distribuidor vai ter um advogado, o originador do crédito vai ter um advogado também. Então, você já vê que já tem essa multiplicidade de papéis. E com relação às áreas de atuação dos advogados envolvidos nesse processo, também varia bastante. Então, lá na originação do crédito, naquela atividade imobiliária mesmo, que origina o crédito que vai lastrear a CRI, você já tem a atuação do advogado. Então, lá, se for uma incorporação, você tem um advogado lá atuando na estruturação jurídica daquele empreendimento, na confecção dos contratos de compra e venda, das unidades e tudo mais, das escrituras, né? Então, você tem a atuação do advogado imobiliário nessa frente. Depois, na cessão do crédito para o securitizador e na estruturação jurídica da concepção do crédito, né, na confecção do termo de securitização e tudo mais, você também tem a atuação do advogado ali, mas agora já focado naquela operação de cessão e utilização do crédito para emissão da CRI. Perfeito. E você já tem uma atuação diferente ali, que já no meio termo ali entre o imobiliário e o empresarial de mercado. E depois, quando você tem a distribuição do valor mobiliário para o mercado, que você tem todo o procedimento perante a CVM, ou o procedimento simplificado da 476, que ocorre fora do âmbito da CVM, mas depois é informado à autarquia, né? Você também tem um outro tipo de atuação, que aí já é mais focado no mercado de capitais mesmo, muito embora nessa etapa você também precisa de um advogado imobiliário para revisar os documentos que estão lastreando a operação, né? Porque para lastrear, para ter certeza que aquele título está sendo emitido da forma correta e que o crédito que deu origem àquele título, ele realmente é sólido do ponto de vista jurídico, você precisa de um advogado também imobiliário para analisar, né, por ver se a escritura foi feita da forma correta, se ela foi registrada, se o memorial de incorporação está correto, enfim, para ver se toda a operação foi feita da forma adequada. E é importantíssimo lembrar que mesmo no regime simplificado, né, em que eu vou fazer a venda, a comercialização só para investidores qualificados, quando eu informo a CVM continua no papel fiscalizador, então ela pode criar uma exigência a partir do momento que eu informo, olha, você está emitindo errado, refaz, não pode ser por aí, tem que ser por aqui, então a presença do advogado até nessa etapa de informação é fundamental, até para, se necessário for, discutir
impede igualdade técnica com a CVM se de fato aquela exigência que está sendo formulada é razoável, não é razoável. Sim, exatamente. A relação com a CVM ela tende a ser pacífica, mas ela nem sempre é tão pacífica assim, né? Muitas vezes, até por excesso de zelo, e está certo, o regulador tem que ser zeloso mesmo, por excesso de zelo ele gera um embaraço ali que tem que ser resolvido. O regulador está sempre uma corda bamba ali, porque se ele apertar demais, ele mata um título que poderia ser benéfico para o mercado. E se ele afrouxar demais, ele pode criar o risco daquele título, que da utilização dele ser caos, né? Então ele ele tem que ser bem equilibrado, está sempre na corda bamba, tentando equilibrar os interesses envolvidos, né? E tem um último advogado ali que a gente não falou também, que também cumpre um papel importante, se você está colocando o título só para investidor profissional, vai ter um advogado ali dentro do investidor profissional que vai analisar aquilo também, que vai querer olhar os documentos, que lastreiam a operação e tudo mais. Então, o advogado ele atua em todas as pontas. Esse cara costuma ser chato, assim, diga-se passagem. Um cara ali criterioso, né? O papel dele é ser chato, né? É ser chato, é o cara cri-cri, né? E tem que ser mesmo, tá certo. Cara, e aí só para a gente finalizar aqui a nossa única pergunta, a nossa última pergunta, a gente tem dois panoramas de procedimento. A gente tem essa emissão simplificada e a não simplificada quando eu vou vender para o varejo, né? Você consegue fazer assim um panorama bem resumido, procedimental junto à CVM de cada um desses cenários? Primeiro o cenário de emissão simples e depois o simplificada e depois o cenário de emissão para venda ao varejo, né? Os investidores no varejo? No cenário de emissão simplificada, que é o rito da instrução CVM 476, você usa quando você tem aquela oferta direcionada a investidores profissionais, né? Então, você só pode direcionar a oferta a esse tipo de investidor e também tem uma limitação de quantos investidores você pode abordar, né? Se não me engano, são 75 investidores no máximo, você só pode vender para 50. Então, é por isso que a gente fala que é uma emissão com esforços de distribuição restritos. Então, você está colocando no mercado, ofertando publicamente, mas nem tanto, porque você está sendo direcionado ali. E aí o rito é bem simplificado, você basicamente você não precisa registrar aquela oferta na CVM, né? Previamente você informa. Não, Ricardo, só fazer um comentário aqui. Normalmente, eu me lembrei aqui de um comentário de um colega que normalmente nessas emissões, o marketing por trás dessas emissões é a venda de um título exclusivo. Fala assim, olha, esse título aqui é exclusivo, ele é direcionado para pessoas como você, então tem todo um marketing por trás da venda do título, né? Quando na verdade a limitação é imposta pelo regulador em si. Exatamente. Enfim, o marketing também é uma parte muito importante. Exatamente, claro. Então, e aí, por ser um procedimento mais direcionado, você tem um procedimento mais simples na CVM que não necessita do registro prévio, né? Você basicamente só informa, olha, estou fazendo uma emissão aqui no valor de tanto, o título que eu estou oferecendo é tanto, e aí depois que a oferta se encerra, você fala, olha, eu ofereci tantos milhões, consegui vender tantos milhões, e eu estou encerrando a oferta aqui, estou avisando a CVM, e aí você não precisa também fazer o prospecto, né, que é o documento principal de divulgação de informação, porque, como a gente já falou, o investidor profissional pode perguntar diretamente ao emissor a qualquer informação que ele quiser obter. E aí, só para a gente ter uma ideia, uma visão mais concreta, né, desse tipo de operação, que a gente chama de investidor profissional. É um investidor com volume de investimento muito alto, acima de 10 milhões de reais, ou um investidor institucional, um fundo de pensão, um fundo de investimento. É um grande comprador de CRIs, por exemplo, são os fundos de investimento imobiliário, que têm que investir em ativos imobiliários, então o CRI para eles é um ativo por excelência, né? É um ativo, exatamente. É um ativo importante ali para a composição da carteira, porque é um ativo de renda fixa, né? Muito embora ele tenha, assim, riscos um pouco maiores que um título de renda fixa tradicional, é um título de renda fixa ainda. Então, para a construção do portfólio do fundo de investimento imobiliário é importante. Então, eles estão dentro dessa categoria de investidores de grande porte, né, investidores profissionais, que compram esse título. Agora, se você for oferecer o título para o mercado em geral,
o investidor de varejo e tudo mais, aí o procedimento é muito mais complicado. Assim, não é nada de outro mundo, mas obviamente é mais complicado. Você tem que seguir o rito da instrução 400 da CVM, e aí você precisa fazer um registro prévio, então você tem que registrar na CVM antes de conseguir, antes de vender os títulos. Você tem que fazer um prospecto, né, que é um documento bastante robusto, com muita informação. Algumas pessoas até reclamam que o prospecto tem informação demais, então você vê assim, um prospecto de 350 páginas é um prospecto pequeno, bem resumido. Você tem prospectos de 900, 1.000 páginas, em emissões mais complexas, obviamente, né? Mas ele é grande porque a CVM demanda uma grande quantidade de informações para que o investidor possa avaliar se aquele título é bom ou não. E aí, voltando para o ponto que você falou, a CVM ela não deveria analisar a substância do investimento. Quem analisa é o investidor. Como que o investidor analisa? Por meio do exame das informações que o próprio emissor fornece. Perfeito. Então, o papel da CVM principal, né? Não é o único, mas é o principal, é garantir que todas as informações que o investidor precisa para tomar uma decisão informada estão sendo fornecidas pelo emissor, para que o investidor não esteja tomando a decisão dele no escuro, né? Assim, tô fechando o olho aqui, escolhendo qual título eu vou investir. Não, a ideia é que ele pegue o prospecto, veja as informações ali, avalie o risco daquele investimento e decida se ele vai investir ou não. E além do prospecto, também tem várias outras formalidades ali que você tem que cumprir na instrução 400, inclusive, no caso do CRI, uma avaliação, né, de crédito para uma agência de rating, que a gente já falou, que a agência vai ser mais explícita ainda no exame do risco, né? Vai falar, esse crédito aqui é muito ruim, ou vai falar, não, esse crédito aqui é ok, esse crédito aqui é muito bom. E aí, enfim, essa avaliação vai ser feita pelo investidor com base nesses documentos. E aí, durante o procedimento do registro, que pode variar ali de uns 3 a 6 meses, em média, na CVM, a partir de determinado momento, você já pode, o distribuidor ele já pode coletar compromissos de investimento, né? Mas a venda em si dos títulos só pode ocorrer depois que a CVM autorizou, né, aprovou a emissão, garantindo lá que todos os documentos foram fornecidos e tudo mais. Então, é um procedimento mais complexo. Legal. Ricardo, cara, queria te agradecer aqui, chegamos ao final do nosso tempo. A Cápsula Direito Imobiliário é um formato que a gente tem utilizado para tentar superar os desafios do isolamento social, que é um mal, mas é um mal necessário, né? Não tem muito o que fazer. E acabou que a gente, até conversando internamente na comissão, a gente chegou à conclusão que veio para ficar. Esse formato aqui ele é muito, muito fácil de ser utilizado e acessível, né? Às vezes fazer um evento lá no centro da cidade, nem sempre o Ricardo vai ter tempo de se deslocar, chegar lá, aquela coisa toda. Então isso aqui vai se transformar numa constante aqui da nossa comissão. Bom, eu devolvo a palavra para você fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso diálogo. Bom, obrigado aí pelo convite, fiquei super satisfeito aqui de falar um pouco sobre o CRI, né, um tema que me interessa bastante, trabalho com ele, estudo ele também, então é um tema que eu gosto muito e fico feliz assim, de poder contribuir um pouco. Acho que você está certíssimo, esse formato online de interações ele veio para ficar, até no direito societário, assim, acabou que uma coisa boa enfim, que saiu dessa situação horrível foram as assembleias virtuais, né, que estão, enfim, estão sendo super bem recebidas, e essa também, as palestras, apresentações online que também vão ficar aí como herança desse período. Legal. Então, muito obrigado. Bom, gente, finalizamos aqui mais uma Cápsula Direito Imobiliário. Sigam a nossa página do Instagram, sigam o nosso canal do YouTube e até a próxima.